Shalom, shalom, amados, bom dia a todos, que Deus abençoe nessa manhã de hoje maravilhosa, que nós estamos aqui para ministrar, para trazer para vocês a palavra de Deus, né? Faz um favorzinho aí para seu pastor, vê aí essa pombinha que tem aí, ó, logo aí embaixo, esse aviãozinho aí, e manda aí um aviãozinho para as pessoas aí, convidando elas para participarem desse momento conosco. Hoje a palavra vai ser tremenda. Deus tem algo poderoso para ministrar os nossos corações. Como é que tá o som aí, tá? Tá bem? Então que Deus abençoe, seja bem-vinda Cleide, Gabi, Rafa, né? Por enquanto vocês, vamos avisar aí as pessoas, convidar os irmãos, convidar os amigos. Já mandou? Muito bem, Cleide, isso aí, vamos aguardando aí para poder que a gente dá início, né? Essa palavra de hoje, o Senhor tem pouco algo no meu coração para eu compartilhar, para a gente poder ministrar de uma maneira especial algo que eu tenho percebido, tenho sentido de Deus de tratar com vocês aqui por conta de tudo que está acontecendo, né? Esse movimento espiritual durante a pandemia, que às vezes a gente mantém um comportamento alheio, né? Um comportamento achando que está tudo normal, que está tudo bem, que está tudo certo, e na verdade não está. Eu terminei a oração aqui, a gente precisa saber de em que nível a gente luta contra isso. Tenho percebido essa necessidade, essa importância da gente estar com a Bíblia ao nosso lado, nos mostrando, nos ensinando, nos falando sobre o que de fato importa, o que é importante, a forma como a gente deve se portar diante de tudo isso, porque há uma batalha no nível espiritual acontecendo. Eu falava com a irmã Nira aqui, que estava aqui nesse instante na oração conosco. E existe assim uma falta de entendimento por parte da igreja de como lidar com tudo isso, e a gente vê muitos irmãos por questões emocionais estão se posicionando de uma maneira muito complexa, né? Então assim, tem duas coisas que eu estou notando que estão acontecendo. A primeira é a questão da ansiedade, da depressão, que é um problema emocional, são problemas emocionais. E o segundo é o espírito de rebeldia, né? O espírito de rebeldia se levantando, sim, pelo fato de estar sendo bombardeado pelas informações, por todas as coisas que acontecem por aí. As pessoas, elas não estão mais querendo se submeter, né? Somente as autoridades eclesiásticas, as direções, e se levantando contra, né? Então, amados, isso é importante que você saiba, que você tenha consciência. A gente vai aprender como lidar isso na Bíblia, como lidar com essa situação, mesmo que não esteja acontecendo conosco, mas que pode também estar acontecendo conosco, certo? É importante a gente identificar. A Bíblia nos ajuda a identificar, mas primeiro a gente tem que saber como combater, né? Como a gente combate isso. E a gente vai ler um texto que está em 2 Coríntios capítulo 4. Eu botei aqui, perdão, 2 Coríntios capítulo 10 do Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 4, que diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa desobediência. Josi, seja bem-vindo. Então, amados, esse é um texto que ele é bem definido com relação a que tipo de arma nós lutamos dentro dessa, nós militamos, né, dentro
batalha que a gente está vivendo, que não acontece no nível físico. A gente não vê isso no nível físico. Apesar de ter consequências no nível físico, ela não acontece no nível físico, ela acontece no nível espiritual. Apesar de você sentir isso fisicamente, e quando eu falo fisicamente, eu falo na economia, eu falo na forma de você acabar tendo problemas até emocionais que não são físicos, mas que afetam o físico, ou tendo problemas de ansiedade, problemas de depressão, as pessoas começam a ter dúvidas. Por quê? Porque essa batalha, ela opera no nível que a Bíblia fala aqui, que ela opera no nível que não é carnal. Olha só, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então você não combate um combate espiritual, emocional, estrutural, mental, psicológico com armas carnais. O combate precisa ser com armas espirituais. Ontem eu falei sobre 5 disciplinas que a gente deve constantemente ter em nossa vida espiritual. Quais são elas? Oração, meditação, jejum, comunhão e adoração. Então essas 5 disciplinas, essas 5 atitudes que nós precisamos ter com constância em nossas vidas, elas são na verdade uma preparação para que nós possamos entrar no campo de batalha de uma forma revestida, o que a gente chama de revestimento, que as pessoas chamam de revestimento, o revestimento da oração, o revestimento da palavra, o revestimento da comunhão, você não está só, o revestimento espiritual da proximidade de Deus que você estabelece com o jejum, e o revestimento da própria proteção divina que você é gerado em sua vida através da adoração. Então essas são as 5 disciplinas que são fundamentais, que elas são um preparatório para quê? Para que você possa entrar nesse campo de batalha protegido. Mas agora, como usar tudo isso? Como você trabalhar tudo isso em sua vida? Como você executar essas ações de forma que elas sejam efetivas? Esse texto aqui vai ensinar, Então, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas para destruir, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Elas contêm os requisitos e os recursos necessários para atingir, para atuar, detonar, eliminar, romper, remover toda e qualquer fortaleza que tenha sido construída. Construída aonde? Essas fortalezas não são físicas, elas são fortalezas. O que é uma fortaleza? A fortaleza é uma estrutura de proteção contra ataques, que eram construídos em guerra. Por exemplo, aqui nós temos o Forte São Marcelo, ali no comércio. Aquele forte ali é uma fortaleza. Qual é o objetivo daquilo ali? Proteger contra invasões de inimigos. A mesma coisa, nós temos também outros fortes espalhados aqui pela nossa cidade. Então essas fortalezas, quando a gente lembra da Inglaterra ou da Idade Média, lembra aqueles castelos construídos que eram verdadeiras fortalezas com muros ao derredor. Então esses muros, essas proteções são construídas para impedir que determinado tipo de invasão aconteça. Essa invasão, ela pode ser de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E aqui nesse texto, Paulo usou o texto para falar a invasão do conhecimento de Deus. Por quê? Porque existe uma cauterização na mente humana, certo? Com as coisas do mundo. Quando nós nascemos, nós já nascemos, com essa fortaleza inicialmente criada. E a nossa criação, ao longo da nossa criação, nós somos alimentados, a nossa mente é alimentada com princípios e valores, que são os princípios e valores desse mundo, que acabam construindo essa fortaleza, que acabam gerando esse conjunto de conhecimentos que eles são divergentes do conhecimento de Deus, eles são contrários ao conhecimento de Deus, eles na verdade bloqueiam o conhecimento de Deus. Toda vez que nós somos de uma certa forma expostos ao conhecimento de Deus, isso é confrontado
pela queda, por essas fortalezas que estão dentro de nós. Então veja só, o que é que a Bíblia fala? Que essas armas, elas destroem os conselhos e toda altivez que se levanta ao conhecimento de Deus. Então, quando você atua no nível espiritual, através da sua vida espiritual muito bem estabelecida, você começa a ter uma revelação do conhecimento, da vontade, dos princípios da palavra de Deus, e que isso vai rompendo com esses valores. Não é uma coisa de uma hora para outra, não é uma coisa que acontece de imediato, não é algo que acontece rompendo de vez. Não, às vezes esse rompimento, essa quebra, essa remoção, né, essa destruição leva anos. Por quê? Porque existem coisas que estão fincadas dentro de nós, que essas coisas, elas são, por meio da inserção diária de informações, vão sendo colocadas como sendo verdadeiras para a gente, né? E porque todo mundo faz, então nós acabamos por crer, nós infelizmente temos esse entendimento, essa compreensão, né, de que aquilo é o verdadeiro, né, o verdadeiro. Então, às vezes a gente vê muito na boca dos crentes princípios e valores que não são, não só na boca, mas na prática de vida, princípios e valores que não são gerados, oriundos, que não são princípios da palavra de Deus, mas que estão sendo cultivados, vividos pelas pessoas, pelo povo de Deus, em função dessa cauterização mental e dessa construção de fortalezas nas mentes das pessoas. Então, amados, a gente precisa aprender então sobre isso, precisamos entender então sobre isso, sobre essas armas, como elas funcionam, de que forma elas são trabalhadas, de que forma nós podemos implementá-las em nossas vidas, de que forma nós podemos fazer com que elas se expandam, fazer com que elas cresçam, fazer com que elas tenham maior amplitude de aplicação, de ação, de uma maneira que nós venhamos a ser beneficiados e possamos nos proteger dessa influência maligna, certo, que nós temos diariamente sobre nós. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é isso: para vencer, para superar, para destronar, para desbaratar essa ação diabólica contra nós, é importante, é necessário, é definitivo que nós pratiquemos exatamente esses princípios oriundos, essas disciplinas espirituais que nós vimos ontem, né? Que são o quê? Oração, que são a meditação na palavra, que são o jejum regular, não o jejum religioso, certo? O jejum regular com propósito, com sentido, com objetivo, que nós pratiquemos a comunhão, que é o estar na presença de Deus, é o estar na casa do Senhor, é o vir para a igreja, é o participar das células, é o participar dos encontros, certo? E também a adoração ao Senhor. Você vê que quando eu entro aqui nessa live, eu entro com um louvor de adoração, onde a gente já entra na presença do Senhor. Sempre aprender, a primeira forma de você vencer uma batalha contra o mal é você começar a adorar o Senhor, adorar o Senhor, adorar o Senhor, adorar o Senhor. E essa adoração, ela precisa ser uma adoração verdadeira, uma adoração que não só ela passe pelo seu sentimento, mas principalmente que venha direto do Espírito. Porque lembre o seguinte, irmãos: tudo que a gente tem, tudo que se move dentro de nós com relação a Deus, tem geração no Espírito Santo. No Espírito Santo. Então o Espírito Santo é sempre o nosso grande advogado, intercessor, não é bem um intermediário, mas um intercessor. Ele trabalha como se fosse um tradutor da nossa
da nossa necessidade, da nossa adoração para Deus. Lá em Romanos diz que nós não sabemos como orar, por isso precisamos tanto do Espírito Santo para que a nossa oração e a nossa adoração tenha eficácia. O Espírito intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Então, dentro da visão espiritual que nós queremos deixar aqui nessa passagem, é necessário que haja esse entendimento, essa compreensão de que a formatação da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus, essa formatação precisa passar pelas disciplinas que são ensinadas na Bíblia. É a Bíblia que ensina isso. Então a Bíblia vai falar que para a gente vencer o conhecimento do mundo e o conhecimento de Deus sobrepujar o conhecimento do mundo, nós precisamos trabalhar com armas que não são carnais, e que esse conhecimento do mundo, que não é o conhecimento de origem divina, ele é uma fortaleza. Então ele é difícil de ser quebrado, ele é difícil de ser rompido, ele é difícil de ser penetrado, mas ele é necessário que nós tenhamos a prática constante da palavra de Deus. Um exemplo de fortaleza na Bíblia que foi destruída segundo uma orientação divina foram o quê? Os muros de Jericó, ou a muralha de Jericó. Ali era uma fortaleza física, ali era uma fortaleza de proteção para uma cidade que tinha um objetivo estratégico para Deus, para a conquista da terra prometida. Lembre-se do seguinte: nossa terra prometida hoje é a nossa ida para a glória junto com o Senhor Jesus, para viver eternamente. Nossa terra prometida hoje é essa é o contexto bíblico da terra prometida. Naturalmente existem promessas de Deus, as quais esses princípios podem ser aplicados também, porque cada promessa que Deus faz para você é uma terra prometida, ela é uma terra prometida. Então, quando você compreende isso, o seu nível de batalha passa a ser diferenciado do nível de batalha comum. Então não é só um pedido de oração que você vai mover para o Senhor, mas é um pedido de oração e também um momento de consagração, um momento de meditação, um tempo de adoração e a comunhão, porque a comunhão gera a oração de concordância. A oração de concordância, quando 2 ou 3 concordam acerca de qualquer coisa aqui na terra, será feito lá no céu, diz Jesus Cristo. Então, dentro dessa perspectiva, irmãos, a gente tem que entender isso. Lá em Jericó, voltando a Jericó, a Bíblia diz que aquela fortificação era extremamente poderosa, e que muitos exércitos já tentaram invadi-la e não conseguiram. Entretanto, Deus deu uma estratégia para os sacerdotes. A estratégia não foram dadas aos generais, a estratégia não foi dada aos comandantes de tropa, a estratégia não foi dada para os que estavam na frente das batalhas. Não, a estratégia foi dada aos sacerdotes. Por quê? Porque aquela muralha, ela era uma representação dessa fortaleza espiritual que foi construída, que foi construída na nossa mente por meio desse conhecimento mundano, e que foi construída na época também lá em Jericó, com o objetivo de impedir a tomada, a entrada do povo de Deus na terra prometida. Então ali a Bíblia fala que foram 7 voltas, e depois das 7 voltas foram o toque das trombetas, todos de uma vez, e o muro caiu. Então foi uma estratégia, uma forma, uma arma que não era carnal, uma arma que não tinha origem no coração e na estratégia humana, mas simplesmente na estratégia divina. Como hoje nós fazemos isso? Como hoje nós operamos isso? Certo? Através daquelas 5 disciplinas espirituais fundamentais para elevar o seu nível espiritual a uma condição que você seja capaz de combater esse conhecimento. Então, quando você tem vida de oração, você tem vida relacional com Deus, você tem vida de comunhão constante com Deus. Quando você tem essa vida relacional de constância com Deus, você tem também
certo? A necessidade, o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, porque muita gente acha que conhece Deus, mas como é possível você conhecer Deus se você não conhece a palavra dele, né? Então a maior parte das pessoas tem grande dificuldade de interpretação da palavra, da vontade de Deus, porque ele simplesmente não conhece a palavra dele. Então a meditação na palavra vai te levar para esse nível. O terceiro ponto é o jejum, porque o jejum vai te atrair, vai atrair a presença do Senhor. O quarto ponto, o ponto da comunhão, porque a comunhão vai te fortalecer. E o sexto ponto, o ponto da adoração, porque a adoração também vai atrair o olhar de Deus para ti. Então começa a gente a efetivar ou efetuar todo esse processo em nossas vidas de uma forma que seja real, que seja verdadeira, que seja significativa, que seja importante e que não seja, certo? Simplesmente uma leitura superficial, ou uma leitura onde a gente acha lindo o texto, maravilhoso, e às vezes até aquilo move dentro de nós, mas não tem dia a dia. Irmãos, entender o seguinte: a palavra é dia a dia, a palavra é dia a dia. Nós precisamos ter dia a dia, nós precisamos ter vida com Deus diariamente. Se a gente não gastar, não investir, como eu falei, esse tempo, não vai adiantar nada, né? Então aqui, continuando, o texto diz o seguinte, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo aqui usa palavras que agridem a nossa mente, certo? Quando fala assim, cativeiro e obediência, são duas palavras que agridem a nossa mente, porque existe dentro do homem um estado de rebeldia constante que é motivado pelo pecado, pela natureza carnal. A natureza carnal, ela é uma natureza extremamente rebelde contra o conhecimento de Deus. E quando Paulo fala de cativo, essa palavra cativo, ela agride os nossos ouvidos, porque a gente quer liberdade. O próprio Cristo diz: conhecereis a verdade vos libertará. A própria Bíblia diz, o próprio Jesus diz que se Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então isso ainda conflita mais ainda, porque cativo significa aprisionado, cativo significa escravizado. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aí sobre esse cativeiro, ele difere do entendimento que a gente tem como tal. A palavra que Paulo dá aí para cativeiro, o sentido que ele quer dar a esse pensamento, ou a essa estrutura de pensamento, não é cativeiro no sentido de prisão, mas é cativeiro no sentido de direção, direcionado, no sentido de limitado, dentro do limite à obediência a Deus, do limite ao que a Bíblia, que a palavra estabelece. Não é que você perdeu a sua liberdade, mas que você por conta própria entregou essa liberdade dentro do princípio bíblico. A Bíblia revela que nós temos escolhas em nossas vidas. Cara, amados, não existe como a gente chegar a lugar nenhum através de vários caminhos. Só existe um caminho para chegar a um lugar, né? Não existe. Todas as vezes que eu vejo esses entendimentos, eu digo: meu Deus do céu, você pode até travar, mas o destino é um só, e você tem um caminho melhor, e aquele caminho é o caminho que Deus tem para nossas vidas, através do conhecimento da palavra de Deus, né? Então, amados, essa palavra hoje quer deixar essa mensagem para você, né? Essa mensagem de que nós precisamos lutar com as armas espirituais e não com as armas carnais. Nossa luta, Efésios 6 diz que nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, mas sim contra todo principado, toda a potestade, todos os dominadores do mal, todos os seres, as hostes da maldade nas regiões celestiais. É importante que a gente entenda isso,
porque esse é o grande bloqueio que existe de Deus para as nossas vidas, e é o grande empecilho que nós possamos alcançar a plenitude da promessa divina em nossas vidas, né? Então assim eu concluo essa palavra de hoje. As lives de 8 da manhã são lives curtas, de 30 a 40 minutos. Eu te agradeço por você estar aqui comigo. Gleide, né? Seja bem-vinda. Diego, seja bem-vindo também. Diego, Josi, Cleide, Gabi, né? Souza JE7, né? É esse o nome que está aí. Que Deus abençoe e te dê um dia maravilhoso na presença do Senhor. Vamos fazer o seguinte: amanhã a gente tem esse encontro aqui de novo, né? Você que está ouvindo, se você gostou dessa palavra, eu vou deixar o link dela, vai estar, essa palavra vai estar lá salva no nosso, vai estar salva aí no IGTV do meu Insta, né? Você pode compartilhar essa palavra com outras pessoas. Souza JE7, como é seu nome? Fala para mim aí, né? Então você faz o seguinte: pega essa palavra, eu vou compartilhar o link dela já no WhatsApp. Quem está comigo no WhatsApp já vai ter acesso a ela, né? Se quiser assistir de novo, você vê, para anotar, sei lá, para ministrar em alguma pessoa, em algum lugar. E você pode também compartilhar ela no seu WhatsApp, você pode compartilhar ela no direct do seu Instagram, você pode convidar outras pessoas para estarem presentes. Jean, muito bem, Jean, seja bem-vindo, querido, né? Deus abençoe você. Então que você possa assim compartilhar com mais pessoas no direct aí, certo? E convidar outras pessoas. Amanhã às 8 da manhã eu vou estar aqui novamente com outra palavra para a gente compartilhar só o conhecimento da palavra de Deus, porque Deus, ele é bom, né? Deus é maravilhoso, ele quer nos alcançar. Amém? Oh, Rolima chegou agora, a gente já está indo embora, já está se despedindo, Rô. Que Deus abençoe você. Amanhã às 8 da manhã eu estou aqui de volta. Essa live dura em torno de 30 minutos, mas amanhã às 8 eu estou aqui. Ela vai ficar salva no IGTV, como eu disse aí. Então você pode assisti-la lá no IGTV, vai ser extremamente gratificante. Vamos orar agora e encerrar com um louvor e uma oração, né? Amém. Glória a Deus. Senhor, eu te peço, Senhor, nesse local, Pai, onde é o nosso lugar secreto de adoração, a cada dia, a cada 8 da manhã, Senhor, estaremos aqui durante esse tempo onde a Tua glória, Senhor, haverá de se manifestar no meio do Teu povo, Senhor. Nesse tempo, Senhor, aonde nós cremos, ó Pai, que haverá uma grande transformação espiritual na vida de Teus filhos, Senhor. Onde haverá, Senhor, uma unção poderosa que será liberada, ó Pai, e as pessoas receberão sobre si conhecimento, graça, poder, milagres, realizações e promessas. E assim, ó Deus, eu creio, ó Deus, que ao longo desse período, o Espírito Santo vai estar trabalhando na vida de cada um de nós. O Espírito Santo vai trazer libertação, vai trazer cura, vai trazer, ó Pai, salvação. Eu creio que vai trazer salvação, Senhor, mas vai trazer também conhecimento, relacionamento com Deus, aprofundamento. Ó Deus, eu quero aplicar agora o sangue de Jesus sobre essas pessoas que estão aqui nesse momento. Quero aplicar o sangue que verteu da testa de Jesus quando ele estava orando no Getsemane, o sangue que remove toda traição. Eu quero aplicar o sangue, ó Pai, que verteu das costas de Jesus, ó Pai, quando ele foi chicotado, o sangue que promove a cura, o sangue que verteu do rosto de Jesus quando as barbas lhe foram arrancadas, o sangue que restaura, Senhor, a nossa identidade, o sangue de Jesus, ó Pai, que brotou da sua fronte, da sua cabeça, quando a coroa de espinhos, Senhor, lhe foi picada, o sangue que restaura, Senhor, o nosso domínio e o nosso governo, o sangue de Jesus, ó Pai, que brotou das mãos de Jesus quando elas foram perfuradas pelos cravos, o sangue, ó Pai, que abençoa o nosso trabalho e que nos traz prosperidade, o sangue de Jesus, ó Pai, que brotou dos pés de Cristo quando eles foram perfurados pelos pregos, o sangue, ó Pai, que restabelece
o teu propósito em nossas vidas, nos dando direção. E o sangue de Jesus, ó Pai, que brotou da sua costela direita, quando, ó Pai, a lança lhe foi cravada, esse sangue, ó Pai, que representa, Senhor, a criação da igreja, e ó Pai, essa lança que fez explodir em amor o coração de Deus, espalhando o seu sangue para todos nós, espalhando o seu amor ao redor da humanidade. Que assim, ó Pai, seja derramado sobre a vida de todos os que aqui estiveram, e que assim, ó Pai, seja cumprido isso em um dia abençoado, um dia cheio de vitória, para o louvor da tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Deus abençoe.